Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Muito bom dia, meus irmãos. Mais uma vez aqui nos reunimos para este momento de reflexão e aprendizado na doutrina espírita. Que possamos aproveitar o trabalho desta manhã para que essas reflexões nos cheguem e nos promovam no nosso raciocínio, no nosso conhecimento, no nosso motivo de podermos estar aqui neste momento. Nós, como de costume, vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo uma leitura para ir nos harmonizando e após faremos uma prece
para os trabalhos. E a leitura desta manhã está em um Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, uma lição com o título Bem e Mal Sofrer, uma mensagem do Espírito Lacordaire. E diz ele: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, que ocupam tronos, que jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa, o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. É para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados todos os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, meus irmãos, depois dessa mensagem, vamos fazer a nossa prece, que possamos nos concentrar neste momento, deixando de lado as tribulações da vida cotidiana, levando o nosso pensamento, buscando a sintonia com Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, Maria, nossa Mãe amada, com os Espíritos benfeitores, e vamos agradecer. Deus, Pai sublime, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos concede e que hoje aqui nos reunimos para o aprendizado dos ensinos do nosso Mestre Jesus, as leis tuas, Pai, para todo este nosso universo. Que possamos enviar os nossos melhores pensamentos, vibrações emanando desta reunião, para que os bons espíritos saibam usar em proveito de todos aqueles que mais necessitam. E que nós
possamos fazer a nossa parte, tentando retirar da lição de hoje os ensinamentos necessários para que possamos aplicar na nossa caminhada diária. Agradecidos por mais esta oportunidade, por mais este encontro, nós iniciaremos o nosso trabalho. Que assim seja. Hoje o nosso trabalho é especial. Nós teremos uma roda de conversa com o tema suicídio. Esse inimigo da caminhada evolutiva do espírito. Os irmãos que irão tratar desse assunto, o nosso irmão Alexandre do Viziano, Tarcísio Zambra e Vitalino Sesca Filho. De imediato, passo a palavra ao nosso irmão Tarcísio para a condução dos trabalhos. Bom trabalho, meus irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria e gratidão que nós então iniciamos as reflexões de hoje com a nossa roda de conversa, eu, o Vitalino e o nosso querido amigo Alexandre da Sociedade Espírita União dos Fiéis, a quem de antemão nós já agradecemos por atender o nosso convite. Iremos realizar então algumas reflexões e responder se houverem alguns questionamentos que surjam a respeito do tema suicídio. Tendo em vista o alto índice de suicídio ocorrida na sociedade de uma forma geral, quer seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta, na atualidade, sentimos a necessidade, então, de nos esclarecermos um pouco mais e de refletirmos um pouco mais a respeito deste tema, para que, assim o fazendo, de alguma forma, nós venhamos a contribuir para a prevenção do suicídio, quer seja conosco mesmo ou com os nossos semelhantes. Obviamente, esclarecimentos esses e reflexões à luz da doutrina espírita, que nos traz uma visão mais profunda a respeito da vida, como bem está colocado lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais nos trazem, na codificação kardeciana, os objetivos de estarmos encarnados, da nossa existência atual, nos trazendo que nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, e que na medida em que vamos progredindo através das diversas existências sucessivas, com este objetivo de aprendizado intelecto e moral, alguns de nós vamos progredindo um pouco mais ou menos rapidamente, uns em relação aos outros, conforme o uso da liberdade de pensar e de agir que nós empregamos em nossa jornada. Se optamos pelo caminho mais difícil, mais pedregoso, poderá então esta jornada levar um tanto quanto mais tempo, ou podemos acelerar esta jornada e chegar mais rápido a esta felicidade proposta pelos espíritos superiores. Então, para tratarmos desse assunto tão importante e profundo quanto do suicídio, é necessário focarmos desta visão que a doutrina espírita nos traz das vidas sucessivas,
da pluralidade das existências, ou seja, como espíritos imortais. Então já passamos a palavra para o nosso querido irmão Vitalino para dar seguimento. Se o pessoal quiser participar com alguns questionamentos também, nós já podemos começar a responder. É uma roda de conversa. Bom dia, então, amigos. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Tarcísio. Eu agradeço o convite. Bom dia, Alexandre. Então, está participando conosco Alexandre Drozian, da Sociedade Espírita União dos Fiéis. Eu peço aos amigos que nos assistem pelo Facebook que aproveitem e já comecem a colocar perguntas ou qualquer comentário, qualquer relato a respeito do tema, para movimentar um pouco a nossa roda de conversa. Alexandre, quiser dar uma palavra inicial de boas-vindas? Bom dia, queridos irmãos, Vitalino, Tarcísio, Flávio, a todos que nos assistem. Muita gratidão, muita alegria que nós estamos aqui hoje para trocar essas reflexões. Espero que seja enriquecedora para todos nós. Então, amigos, como o Tarcísio falou, é um tema muito importante e um desafio muito grande para todos nós, para diminuir esses índices que ocorrem e esclarecer a população a respeito das verdades espíritas. E enquanto os amigos que nos assistem preparam-se para elaborar as suas perguntas, trago alguma pergunta que já temos aqui preparada a respeito da relação com o Espiritismo. Então, passo aqui para os amigos a pergunta de o que o estudo do Espiritismo e o propósito de se viver como verdadeiro espírita, isto é, o espírita cristão, como é que eles podem alterar a nossa perspectiva em relação à valorização da vida, tanto da nossa própria vida, quanto da vida dos demais que estão conosco. Então, Tarcísio, Alexandre, aberta a palavra, os amigos. Então, se vocês me permitem, vou iniciar aqui, Tarcísio, Vitalino. Acreditamos, pelo estudo da doutrina espírita, que um dos principais legados que essa maravilhosa doutrina nos deixa é justamente a nossa mudança do ponto de vista da vida futura. No momento que enxergamos a vida a partir de uma perspectiva mais ampla do que a vida meramente material, tudo muda. A forma como encaramos a vida presente, a forma como esperamos a vida futura, não a vida futura apenas no plano material, mas principalmente a vida futura em relação à nossa existência verdadeira que vai além desta vida. Ou seja, né, o Espiritismo, naquela célebre frase, nos diz que o Espiritismo matou a morte. Logo, identificamos, né, que a passagem nessa vida terrena, com todos os sofrimentos, com todas as angústias, com todas as perturbações, com todas as tribulações, não são mais do que provas e expiações, muitas vezes solicitadas por nós mesmos, para que possamos, então, sair de zonas de sofrimento antes vividas e que, pela infinita misericórdia de Deus, é nos concedida como nova oportunidade para a redenção da nossa própria alma. Então, o Espiritismo e a vivência desses pressupostos cristãos que Jesus nos legou, né, com o ensinamento da virtude, sobretudo da vivência moral, da caridade, do amor ao próximo, mas do entendimento que Deus é amor, que Deus é esse maravilhoso Pai que nos deu a possibilidade de existir e que não há como interrompermos a verdadeira vida. Então, no momento que o Espiritismo nos ensina e nos coloca de forma factível, através mesmo do relato dos irmãos que já, quem sabe, acometeram
este dolo para consigo mesmo e vem nos trazer a sua situação e o que passam no plano espiritual decorrente disso, nos dão a informação do porquê nós não devemos cometer isso, né, conosco mesmos, infringindo uma lei divina, que é uma lei de amor, e nos delegando, então, uma força moral, uma coragem moral para enfrentarmos agora, no presente, mesmo naqueles momentos que possam parecer insustentáveis, que parece que nos faltam, né, as forças, mas que há uma possibilidade, sempre. Há sempre um caminho, há sempre uma chance, e o Espiritismo vem, então, a esclarecer e apontar alguns caminhos que, no final das contas, passa pelo caminho, a verdade e a vida. É interessante, né, Alexandre, que essa certeza da imortalidade da alma é que nos traz como consequência estes novos objetivos, né, de o porquê estamos aqui, para onde vamos, aonde isso vai nos levar, porque o materialista convicto, ele acredita que com a morte do corpo físico, né, com o túmulo, tudo se acaba. Então ele fica querendo, num primeiro obstáculo, numa dificuldade, ou algo que ele acredite ser intransponível, ele não quer matar-se, ele quer matar o sofrimento, ele quer matar a angústia que está o invadindo. Então, esta visão da doutrina espírita, nos trazendo a imortalidade da alma, e que a vida é uma só, imensa, desde que quando fomos criados, como tu bem disseste, né? Através desse processo sucessivo de reencarnações, ou seja, a vida é ora no mundo espiritual, ora no mundo físico, mas é uma só, nós começamos a nos questionar a respeito dos reais objetivos. Porque a matéria em si, nós já conseguimos constatar isso com muita tranquilidade, ela tem a sua impermanência, né? Então, aquilo que hoje nos satisfaz, amanhã poderá não nos satisfazer mais. Então, se nós vivermos exclusivamente para a vida material, inevitavelmente haverá momentos em que o sofrimento vai se parecer um fardo mais pesado do que realmente a gente possa carregar. E como bem o Flávio disse ali na leitura inicial, a respeito do espírito Lacordaire, né, nós só carregamos os fardos que conseguimos carregar. Mas é esta certeza da imortalidade da alma que irá nos trazer essa perspectiva mais profunda a respeito da questão da prevenção, né, do suicídio, da valorização real da vida, porque somos espíritos imortais. Tarcísio Vitalino, vejam como é duro, né? Os nossos irmãos que acompanham, como seria muito duro nessa perspectiva colocada aí, se nós tivermos essa visão apenas material do aqui e do agora, se nós apostamos, né, todas as nossas fichas, vamos assim dizer, toda a nossa energia em alguém, em algo, na conquista de um sonho apenas, na aquisição de um bem que passa a ser aquilo que nos coloca movimentando, né, todo o nosso dia a dia, e quando aquilo se perde, se torna inatingível, quando um amor, né, um relacionamento se desfaz e você sofre, quando aquela pessoa, seja um filho, seja alguém da família muito próximo, é chamado por Deus a retornar ao plano espiritual, e é como se agora não fizesse mais sentido a minha vida. Então, veja que essa mudança do ponto de vista, que o Espiritismo nos esclarece, nos colocando que nós estamos no lugar certo, da forma certa, e passando pelas agruras necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso aprimoramento, que nos relegará a essa felicidade levantada pelos irmãos. Isso se torna, não diria mais fácil, mas ele nos dá essa consolação que tudo isso que passamos nesse momento há uma razão de ser, há um sentido
nos faz ressignificar os valores da nossa vida. E como muito bem colocado por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a enxergar a dimensão do tempo de uma outra forma. Ou seja, se nós encararmos a vida apenas no aspecto material, como se não houvesse o dia de amanhã, todas as dores e todas as nossas amarguras, elas se tornam, parece que, sem fim, porque a vida parece tão pequena, né? Tem que ser tudo resolvido agora. A dor, ela parece ser desnecessária, e por que ficar sofrendo se não há uma compensação futura? Quando nós deslocamos para uma vida a partir da imortalidade, ou seja, um caminho longínquo, aonde nós seremos sempre cada vez melhores conforme as obras que fizermos agora, essa vida, mesmo que alguns anos, ou mesmo, quem sabe, uma vida inteira, ela passa a ser, nas palavras de Kardec, como se fosse um segundo, um dia, um minuto diante da imortalidade que nós conseguimos já projetar para o futuro. Acredito que os amigos foram ao ponto crucial, né, do assunto e do como o Espiritismo traz o entendimento melhor, né, sobre a vida futura, né. Então, nos perguntando onde é que estamos colocando as nossas energias, o que damos importância, onde está o nosso coração, qual é o nosso tesouro, né, se é nas coisas que vão passar, ou se é nas coisas perenes, nas coisas espirituais. O Espiritismo ainda complementa, nos trazendo relatos de pessoas que cometeram, de espíritos que cometeram suicídio, como foi a sua passagem, assim como informações sobre encarnações seguintes após o ato do suicídio. Então, é bastante vasto o tema que o Espiritismo traz. Então, surgiram os irmãos aí que estão nos assistindo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que traz bastante desses detalhes, assim como as outras obras da doutrina espírita. Mas, felizmente, já temos aqui movimentação no chat, temos amigos fazendo perguntas, então vamos iniciar com a querida Lia Colomé de Videira. Bom dia, irmãos. Solicito um comentário de você sobre obsessão e suicídio. Grata. Nós agradecemos, então, se os irmãos permitem que eu responda um pouquinho desta questão. A Lia Colomé, que, né, nos acompanha nesta nossa roda de conversa, né, a respeito deste tema tão importante. Então, a obsessão, né, que é essa influenciação negativa dos nossos irmãos, quer seja que estejam fora do corpo físico ou no corpo físico, ficam nos influenciando negativamente. Esta é uma das questões que podem agravar, né, e nos induzir ao cometimento do suicídio. Porque no transcorrer da caminhada evolutiva, nem sempre nós geramos apenas amizades, podemos criar inimizades, ou também atrairmos através do pensamento negativo, cultivado ao longo de vários dias, né, a influenciação destes amigos espirituais, ou melhor, desses irmãos espirituais que se comprazem, não amigos, mas que se comprazem em disseminar a maldade, o ódio, e que querem, muitas vezes, a nossa derrocada espiritual. E como eles sabem que o suicídio é um engodo, é um engano, é uma decepção para aquele que o comete, eles se comprazem ainda, nessas faixas inferiores, a nos induzirem ao suicídio. Não sei se os irmãos querem complementar também aí, mas eles nos induzem, então, para que nós venhamos a sofrer essa derrota espiritual. E interessante, né, que a doutrina espírita tem vários relatos que nos trazem justamente esses irmãos que, nesse momento, por exemplo, poderiam estar no papel de algozes, de obsessores, que são aqueles que
muitas vezes, foram os que sofreram na nossa mão, né, justamente a influenciação, né, da nossa parte de forma negativa, os induzindo muitas vezes ao suicídio ou à derrocada da sua existência, né, a derrocada dos seus projetos em vidas anteriores. Então, a lei, né, a lei de Deus, que é de infinita sabedoria, né, que é de justiça absoluta, ela faz com que muitas vezes, nesse acerto de contas, aquele que sofreu as amarguras da nossa própria insânia em outra existência, ele venha cobrar a dívida agora. Né? Então ele venha, mas e aí, o que fazer com isso? Esse círculo vicioso vai virar permanente para todas as existências? Justamente o conhecimento da caridade como a única salvação para todos nós nos traz o sentido de trabalharmos o perdão. Então, o perdão para conosco mesmos, o perdão agora conhecendo o fenômeno da obsessão para esses irmãos que estão acometendo isso, mas, obviamente, que buscando a ajuda, né? Aquelas pessoas que sentem uma perturbação, ou que de uma forma sutil possam perceber que alguém não está mais agindo, né? Parecia como agia naturalmente, pedir o auxílio, né? Através das várias terapias do comportamento humano, através de profissionais, através da medicina, da psiquiatria ou da psicanálise, e os recursos que a própria doutrina espírita oferece, né, como atendimento fraterno e o estudo, sobretudo, mas mais do que isso, a própria evangelização de cada um, né, para que nós possamos, inclusive, transformar esses irmãos que muitas vezes querem a nossa derrocada em irmãos que agora irão participar da construção de um novo projeto coletivo nos dois planos, porque, afinal de contas, Deus espera que todos nós nos amemos, né? Mesmo aqueles que hoje são os nossos inimigos espirituais, o que Deus espera e que o Cristo nos ensinou é o perdão, é o amar os inimigos, porque não há uma outra saída senão a elevação coletiva de todos os espíritos, mas a partir da decisão individual de melhorar-se. Eu gostaria só de dar ouvindo o nosso irmão Alexandre aí, e a respeito da questão da nossa irmã Lia, né, da obsessão, me surgiu que ali no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, né, no item 15, Kardec traz como uma das principais causas, né, para nos levar a cometer o suicídio, uma palavra muito interessante que nós precisamos ficar atentos para não sintonizarmos com essas faixas inferiores, que é o descontentamento. Então, quando o descontentamento invadir a nossa mente, os nossos corações, que estejamos mais alerta. Ou seja, bem aquilo que o Alexandre falou anteriormente, e Vitalino também, quando algo acontece que é diferente daquilo que eu gostaria que fosse, ou seja, gerando em mim um descontentamento, uma frustração, que eu fique bastante atento, porque muitas vezes nem sempre aquilo que nós gostaríamos é o melhor para nós. Quando, na verdade, Deus coloca sempre o melhor para nós. Por pior que possa parecer para nós naquele momento essa situação, aquilo é o melhor para trazer alguma experiência e desenvolvimento de algum valor mais profundo. Obviamente que ninguém gosta de perder um ente querido por uma doença, por exemplo. Então, gera um descontentamento. Nós gostaríamos de ter uma mãe, um filho, um irmão junto conosco para sempre. Mas a impermanência material nos diz que, conforme a lei de causa e efeito,
uns de nós voltamos antes ou depois no mundo espiritual. Então, isso gera um descontentamento. Então, como raiz de todas estas causas, né, quaisquer os motivos particulares que sejam, diz Kardec, o descontentamento é a causa principal de nos induzir ao suicídio. Só gostaria de ter colocado isso antes aí. Muito bom, amigos. Reforçando então o que o Alexandre falou de evangelizar-se. Então, lembramos, agradecendo aqui a lembrança da querida Vera Siqueira, da importância para o espírita da prática do evangelho no lar. O evangelho no lar, como aquele encontro semanal da família, se torna um pilar, se torna um porto seguro para o andamento, para a espiritualização, para a evangelização da família. E no estudo do evangelho, dentro do ambiente familiar, a gente acaba estudando todos esses aspectos que a gente está trazendo aqui, e numa frequência semanal, e através da oração vamos nos ligando e protegendo o nosso lar e a nossa família das influências. Muito importante. Podemos passar para a próxima? O nosso amigo Mauro Charão, bom dia, ele nos diz o seguinte: os vícios, fumo, bebida, são ditos suicídios inconscientes. Depois ele corrigiu no comentário seguinte: são ditos suicídios inconscientes. Serão os compromissos na vida futura, tal qual aos que praticaram esse, até por vontade própria? Quais serão, então, os compromissos na vida futura do suicídio inconsciente? Se me permitem, meus irmãos, até nós podemos dizer também, existem uma gama de terminologias, né, no estudo do suicídio. Muitas vezes, alguns dessas práticas, e que todos nós, em maior ou menor grau, nós cometemos, né, porque não somos espíritos perfeitos ainda, e por invigilância, né, cometemos muitos atos contra nós mesmos, contra nosso corpo físico, inclusive, mas muitas vezes até alguns desses vícios, digamos que eles acabam tendo uma proximidade muito mais no suicídio consciente, porque sabemos que nos faz mal, né? Ele acaba sendo indireto, né? Ou seja, nós não pegamos a nossa vida e a eliminamos de imediato, mas nós sabemos, por exemplo, que no uso de várias substâncias que fazemos essa utilização, nós estamos, sim, antecipando ou aumentando muito a probabilidade de anteciparmos, né, o nosso desencarne, que deveria ser de uma forma muito mais natural, conosco tomando todos os cuidados para preservar da melhor forma possível o corpo físico que nos é dado, né, para a oportunidade maravilhosa de evoluirmos mais uma encarnação. Não esquecendo que dizem os amigos da espiritualidade que a fila da encarnação é muito grande, né? Porque todos os espíritos, ao retornarem ao plano espiritual, ao recobrarem sem a máscara social, sem o nosso corpo, que nos impele muito as questões sensoriais, nós retomamos, de certa forma, um estado de consciência que nos leva a querer evoluir e retornar, muitas vezes, à encarnação o mais rápido possível para não sentirmos mais, às vezes, as dores morais que estamos sentindo, ou como prova, né, para experimentarmos situações para evoluirmos mais rapidamente. Então, esses vícios, que são, muitas vezes, de forma consciente ou inconsciente, ou tantos outros atos que podemos praticar em nome de um prazer, muitas vezes, efêmero, passageiro, nos colocam em situações que, respondendo à pergunta do nosso irmão, eles nos colocarão em situações a serem resgatadas em outras vidas, e em situações, claro,
que de muita dor no plano espiritual também. Só gostaria de agradecer aí a participação do nosso amigo Mauro Charão, né? E que contribui conosco aí para as nossas reflexões. Eu gostaria, se os irmãos permitem, de voltar um pouquinho lá na participação da nossa querida Verinha, né, a respeito do Evangelho no Lar. E me parece assim que, para aqueles que estão passando por uma dificuldade no momento, né, para aqueles que estão sentindo essas questões restritivas, quer do ponto de vista psicológico, espiritual, físico, que possam nos induzir ao suicídio, a gente gostaria de dizer que procurem ajuda. Né? Então, procurem ajuda. A pessoa precisa ser ajudada. De que forma? Eu costumo dizer de uma forma bem simplória, assim, procure ajuda material e ajuda espiritual. Como assim ajuda material? Vá procurar um médico. Procura um médico, um psiquiatra, um psicólogo, né, um profissional da área que vai ajudar a digerir e a trabalhar essa dificuldade, esse problema enfrentado, né, quer seja de forma psicológica ou através até de um uso indicado por médico competente de medicação específica, né? E costumo dizer também da parte material, faça exercício físico. Nós somos formados na educação física, né? Vá dar uma caminhada, vá desopilar na natureza. Isso vai gerar endorfina, vai gerar toda uma sensação de bem-estar que também vai ajudar nessas questões de síndrome do pânico, de estar ali constritado dentro de casa. Nós também dizemos assim, ó, procure ajuda, ligue para 188, né, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, que lá tem pessoas que foram treinadas a te ajudarem de imediato e a te conduzirem para um caminho mais seguro, para que tu não venhas a cometer o suicídio. Então, procure ajuda do ponto de vista material. E do ponto de vista espiritual, como a Verinha bem colocou, né, procure o atendimento fraterno nas casas espíritas, onde irmãos lá vão ouvir, vão tentar ajudar a equacionar algumas dificuldades do ponto de vista espiritual, através da realização do Evangelho no Lar, onde nós nos reuniremos ali em família para fazer uma leitura edificante, para melhorar a psicosfera do nosso ambiente, do nosso lar, né? A leitura edificante cotidiana também ajuda muito a mudança de estrutura mental, de valorização do espírito imortal, a prece, né, como ferramenta imprescindível e fundamental na profilaxia, na prevenção do suicídio, irá nos ajudar. O interessante é que é importante que nós tenhamos humildade de entender que todos nós estamos sujeitos a influenciações espirituais negativas, quer sejamos espíritas ou não, quer tenhamos o conhecimento espiritual ou não, porque nós temos uma jornada espiritual, onde nós vivemos diversas experiências, e essas experiências, fazendo uma análise simplória num passado próximo ou distante, pode ter passado pelas raias do suicídio também. E aqui acolá vira à nossa mente clichês mentais que nos induzam a formas, pensamentos negativos. E se nós alimentarmos isso, nós vamos gradativamente entrando nessas sintonias também. Então, todos estamos sujeitos. E precisamos ficar atento a esta questão de procurarmos sempre ajuda material, ajuda espiritual. Na casa espírita, nós espíritas, procurarmos pelo menos aquelas pessoas mais íntimas, que nós confiamos mais, levar o problema, dividir. O Flávio fez uma leitura inicial hoje,
do irmão Lacordaire, das mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec coloca ali o irmão Lacordaire, espírito superior, nos trazendo que Deus não coloca nas nossas costas fardo maior do que aquele que nós podemos suportar. Então, aquela dificuldade que por alguns instantes, alguns momentos, nós achamos que não há solução, há solução. E Deus, por infinito amor, por infinita misericórdia, permite que esta situação venha até nós, para que nós possamos criar defesas, aumentar a nossa capacidade espiritual no enfrentamento das dificuldades. Porque quando nós conseguimos vencer um obstáculo, quando nós conseguimos vencer uma dificuldade, o nosso espírito dá um passo à frente na escalada evolutiva. Novos obstáculos vêm, novas dificuldades, para que nós venhamos a crescer nos valores reais, nos valores imortais, para quando regressarmos à pátria espiritual, regressarmos de forma melhor, mais livres. Então, meus irmãos, que procuremos ajuda, todos nós, indiferente de crença religiosa, indiferente de percepções, todos estamos sujeitos, mas precisamos focar, com certeza, no Evangelho de Jesus, para que tenhamos mais êxito na nossa jornada. Desculpe os irmãos, me alonguei um pouquinho, mas veio essa ideia aí para dividir com os irmãos. Acho que foi muito pertinente o que o Tarcísio nos trouxe, e até a parte da profilaxia serve também para o tema que estávamos comentando, do suicídio inconsciente através dos vícios. Ali também cabe a busca do auxílio médico. Hoje em dia a medicina está tão avançada para nos auxiliar a vencer, né, alguns vícios que estão fazendo mal a nós mesmos. O auxílio psicológico, o auxílio espiritual, a prática da oração, da meditação, do estudo. Então, a atividade física. Então, olharmos os nossos problemas, né, de que maneira possamos estar nos prejudicando, né, prejudicando a nós mesmos, e atacar pelas várias frentes que temos à nossa disposição. Continuando com nossas perguntas, o nosso amigo Giva Antunes nos diz: bom dia, irmãos. Se possível, eu gostaria que falassem sobre o suicídio na adolescência. Eu até aproveito para lembrar que, conforme a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Então, aberta a palavra para quem quiser comentar. Esse realmente é um tema extremamente complexo e de profundo consternação, né, que nos causa. Nós temos que fazer todos os esforços para buscarmos ressignificar nos jovens, né, uma existência ou um vazio existencial, preencher um vazio existencial que muitas vezes está ali e que nós, muitas vezes, como família, como sociedade, temos muita dificuldade de entender. Devemos buscar nos informar, buscar nos aproximar dos jovens. É uma tarefa muito difícil, confesso, do meu humilde ponto de vista, mas o amor sempre supera. O amor supera todas as dificuldades. Nós vivemos hoje uma realidade que, segundo Joana de Ângeles, nos oferece muitos desafios, sobretudo pelo momento de transição planetária, onde há, por um lado, essa transformação tecnológica, né? Uma transformação de comunicação, uma interação com a realidade para um jovem
e já há toda uma geração que nasceu praticamente com a tecnologia em suas mãos e que, diferentemente das gerações passadas, se desconectaram de uma forma de convívio social ou de interação com a natureza e que tem uma forma muito peculiar de enxergar o mundo. E nós temos algumas questões que estão amplamente discutidas, debatidas, mas que a sociedade ainda não conseguiu achar um senso comum em relação à forma da educação, a educação formal nas escolas. Hoje vivemos esse momento de pandemia que nos traz um novo desafio, muitas vezes para a educação agora virtual, né? Mas também nos possibilita uma aproximação, às vezes forçada, né? Que as famílias se aglutinem, se aproximem fisicamente e que possam, quem sabe, resgatar um elo perdido de afeto, de compreensão com a juventude. Identificar nos jovens como eles estão se sentindo, acompanhar desde os primeiros passos, ou como naquela maravilhosa mensagem de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos laços de família, que trata da ingratidão dos filhos, entender que a reencarnação no mesmo lar, ele também traz os seus desafios, os seus resgates, e tentar identificar desde a criança pequena aquelas primeiras atitudes, né, que possam identificar alguns vícios morais e tentar corrigi-los. Mas de uma forma muito humilde, porque nós, como pais, né, como educadores, ou como aqueles que assumem esse papel, também somos muito limitados e também necessitamos nos desenvolver para evitar que o jovem cometa esse desatino consigo mesmo. Mas, diante do colocado, de certa forma, a receita, né, para todos nós é a mesma. Essa ressignificação da vida, essa busca de um olhar que possa nos trazer enxergar as coisas de uma outra perspectiva, pois nós olhamos às vezes para o sol e não achamos mais graça, não identificamos que este planeta, ele oferece uma raridade incrível no universo, com toda a natureza exuberante, com todos os recursos que temos para viver. Então, se nós começarmos, a partir de cada um de nós, fazermos o nosso exercício para a mudança da nossa lente espiritual, né, exercitando a gratidão a Deus pela vida, e levando, ensinando as crianças, e mesmo para aquele jovem que não teve uma educação que o aproxima de alguma fé, possamos, a conta-gotas, ir levando a mensagem esclarecedora e consoladora do Cristo, sem achar que não há saída, que não há solução. O amor, ele sempre vai deixar que alguma semente germine a pequeno, médio ou longo prazo. Não sei se os irmãos teriam algo mais a contribuir. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está se escoando, então eu queria pedir para cada um, antes do Tarcísio fazer um encerramento, para cada um também dar uma palavra de consolo, de conforto àquelas pessoas que tiveram algum familiar ou algum amigo, alguém próximo que cometeu o ato do suicídio, e como a doutrina espírita pode auxiliar também essas famílias, essas pessoas que certamente sofrem com a perda do ente querido por esse modo. Então, eu vou falar, que se me permite, já agradecendo mais uma vez, né, e desejando que a paz se instale em todos os corações, de todos nós que estamos aqui participando e assistindo, mas também de todas as pessoas
que participam das nossas vidas e que fazem com que sejamos todos, né, irmãos, filhos de um mesmo Criador. Ao falar desse Criador, dizer que Deus, ele nunca vai deixar nenhum dos seus filhos desamparados. A misericórdia, o amor infinito de Deus, ele faz com que seres muito amorosos no plano espiritual estejam acompanhando muito de perto todos os irmãos que cometem esse ato contra si mesmo. É claro que todos, para que possamos justamente nos desenvolvermos como espíritos, acabamos tendo que responder por essas questões de uma forma educativa, não para um sofrimento em penas eternas, ou sofrimentos injustificáveis, mas para que possamos buscar a redenção pessoal. E irmãos no plano espiritual muito amorosos, certamente estão sempre envolvendo aqueles que cometeram o ato do suicídio. Há caravanas inteiras, há organizações no plano espiritual que cuidam, que velam de perto esses irmãos, torcendo para que eles, o quanto antes, despertem para o amor divino e possam ser resgatados, tratados, envolvidos e colocados de novo ao nosso lado. E nunca esqueçam, meus irmãos, para você que tem um ente querido que cometeu esse ato, a sua prece, ela é muito importante. A prece de todos nós, mesmo para aqueles que não conhecemos, para os suicidas, chega a eles como um bálsamo, né? Naquele momento diminui o seu sofrimento e o relega o quanto antes, para que possam, então, retornar à sua jornada no caminho que estava traçado para eles, independente, né, de que plano se encontrem. Queres, de repente, mano, antes de eu encerrar e fazer minhas colocações, falar alguma coisa? Senão eu vou... Pode ser. Então, agradecendo também a todos pela atenção e também deixando a minha mensagem, porque eu ia dizer que o Alexandre também já falou da importância da prece. Então, como uma prece feita de coração, feita com vontade, com amor, sem rebeldia, sem desespero, né? Como isso auxilia o espírito que cometeu o ato, e como nós percebemos no estudo das obras, por exemplo, até a obra de Ivone Pereira, como a Vera Siqueira citou, o quanto o espírito, através do seu esforço, e sendo aparado pelos mentores, pelos espíritos amigos, como ele consegue refazer a trajetória, ressignificar o ato, aprender, como ele consegue mudar o futuro que ele tem pela frente e se munir de forças, de esperanças. E como a gente, orando por ele, pode ajudar. Mesmo que você não saiba orar, não sabe muito como fazer, faça um diálogo íntimo, conversa com Deus, diz, olha, Deus, eu amo tanto tal pessoa, dá uma mão, ajuda. Fala de coração do teu jeito que, olha, tem muita diferença. Uma prece feita com o coração faz uma grande diferença. Então, muito obrigado a todos. O nosso tempo escoa rápido, mas ainda temos aqui o encerramento pelo amigo Tarcísio. Então, obrigado, Tarcísio e Alexandre, pelos ótimos momentos nessa manhã. Um abraço. Enquanto os irmãos refletiam, agora nos momentos finais, me veio à mente a figura do nosso querido Mestre Jesus na cruz, quando o Espírito Humberto de Campos nos conta que ele, segundos antes de perecer, abriu-se os céus e vários anjos vinham e iam coletando os dados para as mais diferentes missões desencadeadas a partir daquele
momento da sua crucificação. Mas um dos anjos vinha numa velocidade maior do que os outros, e este chamou a atenção. Chega próximo ao Cristo, e o Cristo sussurra suavemente algumas palavras no seu ouvido. Este anjo, então, vai até uma direção indicada pelo Mestre velozmente. Jesus havia pedido a ele, ao anjo da caridade, para que ele fosse resgatar Judas, que havia recém cometido o suicídio. Isso, meus irmãos, nos mostrando que ele, o modelo e guia da humanidade, está governando os nossos destinos e cuida de cada um de nós de forma amorosa. E com respeito aos suicidas, ele cuida com um carinho e um desvelo tão especial que solicitou a Maria de Nazaré, aquela que foi sua mãe durante a passagem aqui na Terra conosco, para que ela cuide diretamente com seus anjos de todos aqueles que venham cometer o suicídio. Portanto, a vida continua e nós somos espíritos imortais. E no final, o amor sempre vai prevalecer. Encerramos aqui uma reflexão de Joana de Ângeles, do livro Após a Tempestade, na página 100. Diz Joana: aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Jesus está no comando. Que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Então, meus irmãos, só nos resta agradecer a esses companheiros que realizaram esse trabalho, que muito importante, ao mesmo tempo, sendo um tema bastante delicado, que a muitos ainda traz dores, mas que colocado por esses irmãos, como foi esta manhã, de uma forma carinhosa, atenciosa, ajuda no esclarecimento, ajuda no conforto. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso agradecimento pelo trabalho de vocês. Jesus ampare a todos. E a nós faremos o nosso encerramento, elevando o nosso pensamento, então, nos harmonizando e agradecendo. Agradecendo a Deus, a Jesus, por este momento que tivemos. Mas de uma forma muito especial, queremos lembrar a nossa mãe amorável, Maria, este grandioso Espírito que aceitou a incumbência de receber, tratar, confortar
todos os irmãos que pelas vias do suicídio retornam ao plano espiritual. Ela, com sua legião de trabalhadores do bem no plano espiritual, recebem e acolhem esses nossos irmãos. Nosso agradecimento, Pai, por tudo que recebemos nesta manhã e que possamos aproveitar a oportunidade e procurarmos a maneira como já temos condições de fazer, prestar o auxílio àquele irmão mais necessitado. Pois entendemos, Pai, que estamos numa corrente. Aqueles mais adiantados nos estendem as mãos para nos puxar, e de nossa parte devemos estender a mão por aqueles nossos irmãos que estão na retaguarda, ainda com dificuldades maiores do que as nossas. Assim, agradecidos por mais este trabalho, que possamos cultivar e permanecer na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Um bom dia a todos.